Iniciar. Agora é rezar para que isto esteja tudo a Até claro que funcionar. está. Então, faltaria mais. Então, isto é por causa. Eu é que sou. Tento marrar com isto porque faço questão de transmitir em simultâneo no YouTube e no Facebook. Ah, E de antes utilizava um serviço que era mais ou menos de borla, mas esse acabou. Então agora tenho que fazer as coisas em modo manual e isto dá-me aqui um bocadinho mais de trabalho e mais de cuidados técnicos. nada que tu não estejas capacitado. Não, isto já É isso. está, acho que já está. E vou verificar, parece que já estamos. Já estamos no Facebook. Já estamos. Então se já Ok. estamos, já estamos. Se tu já vês é porque já estamos. Boa. Boa, então isto hoje é mais um Tanque de Ideias. É o 12ª edição de um programa, É que verdade. eu nunca pensei que fosse a algum lado. Não é que vá, ainda não continuo a pensar isso, mas aqui como não temos, como é que é, pressões financeiras e acionistas e o camandro, eh, continuamos a fazer os programas, mesmo que seja para aquele ouvinte solitário que insiste em nos ouvir. Muito bem. Hoje temos um painel com uma composição um pouco diferente. O Tanque de Ideias tem mesmo esta particularidade. O painel pode variar, tem alguns membros mais ou menos fixos. Hoje temos connosco Paulo Martins, ele que já foi também convidado deste podcast. Não foi pelos melhores motivos, é verdade, lembras-te? É verdade. Boa tarde a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Boa tarde, Ana, e a ti também. Bem, Tinha sido pior na altura a razão que me trouxe cá. Foi quando houve os problemas de vandalismo em Mil Fontes. E pronto, passado este tempo todo, pelo menos nisso estamos melhor. mas continuas um cidadão atento e participativo. Claro. E sempre numa ótica, pelo menos eu assim vejo quando vejo as tuas publicações do Facebook, numa ótica de quem procura informar-se Tento sempre. e perguntar antes de disparar, não é? Exatamente. É uma boa política. Primeiro, quer dizer, se nós queremos fazer ou tentar fazer alguma coisa em prol da terra, primeiro, e em prol de todos os que aqui estamos a morar, primeiro temos que ter pelo menos umas bases do que é a convivência democrática e partir do princípio logo, que eu, se aliás no meu grupo toda a gente já sabe, as instituições são instituições, pode-se estar de acordo com o funcionamento delas, as instituições praticamente não têm culpa. Quem está lá dentro durante aquele período em que tem um mandato é que pode ter culpa ou não. Portanto, culpar o Presidente da Câmara, ou o Presidente da Junta, ou a Câmara, ou a Junta, ou o Governo, é um bocado efêmero porque os governos vão estar sempre lá alguém. Não vamos abater a árvore porque tem um ramo doente, não é? Exatamente. Portanto, a partir dessa altura, pois é só uma questão de procurar a informação o melhor possível e o mais fidedigna para emitir uma opinião, pelo menos fundada. E pelo menos fundamentada. E deixar lá aquela janelinha, como estávamos a falar em off, para a dúvida, não é? Exatamente. Ana, queres arrancar? Queres dar o pontapé de saída hoje? O que é que nos trazes? Não sei se querem nacional, internacional vou deixar para ti, como sempre. Ok, não é? tranquilo. Mas se calhar, não sei, eu gosto sempre mais de começar pelo local. Então força. Mas acho que, pronto, conseguimos, se calhar, pensando um bocadinho aqui num território mais próximo, alargar a muitas das questões que também se passam a nível nacional. E então acho que é importante passarmos do local para o nacional e depois para o internacional. Até porque depois temos muita tendência a alongarmos um bocadinho nestas questões mais odmirenses e depois perdemos, mas se perdemos do internacional, não perdemos do local. Pronto. Se calhar falar de um tema que nos é muito caro a todos, que é a água, e a novidade do nosso querido Ministério da Agricultura, na pessoa do delegado-geral da DGADR, ter enviado uma missiva à direção da ABMIRA a dizer-lhes basicamente que eles são incompetentes na gestão da água, do perímetro de rega. E não posso deixar de dizer que isto me preocupa muito. O documento está online? Que eu acabei de ter conhecimento disso. Acho que não. Ok. Acho que não. Acho que foi enviado para a direção e, entretanto, houve uma Assembleia Geral no decurso da semana passada. Acho que foi, se não me engano, em sexta-feira. Isto foi recebido quarta, penso eu. Temos então questões para apurar aí para o futuro. Temos que apurar mesmo, porque de
facto é grave. Andamos aqui numa caça às bruxas e a querer encontrar os bodes expiatórios para uma questão que todos alertamos há muito tempo e que efetivamente está a atingir valores e proporções difíceis para todos nós, não é? Porque não podemos pensar só que a água do perímetro de rega do Mira só funciona para os grandes empresários agrícolas ou para as grandes empresas agrícolas que cá temos a produzir. Nós temos efetivamente, se calhar, mais de... Eu estava aqui a pensar e estávamos aqui a falar um bocadinho e falo sobre este assunto com algumas pessoas, que do levantamento que se fez do uso da água, nós temos 76 beneficiários que utilizam 90% da água que é gasta no perímetro de rega do Odmira. Ou seja, num universo de 1.200 beneficiários, que efetivamente durante largos anos pagaram as suas cotas e fizeram o seu investimento para que a associação conseguisse manter a gestão da água nas condições que lhes são possíveis, atendendo a toda a forma como que temos a distribuição da água, sendo que, havendo 76 pessoas que beneficiam de 90% da água que é usada, todas as outras 1.100, 1.100 e qualquer coisa, estão em maus lençóis porque, ao que parece, na tal missiva que foi enviada à direção da ABMIRA, há um levantamento das culturas que são consideradas permanentes e prioritárias para o perímetro de rega do Odmira. E pastagens, por exemplo, não são consideradas culturas permanentes. Mas as framboesas são. Mas as framboesas são. Claro. Mas as framboesas são. Exato. E A tu gente lá- vai não comer sei- vamos passar a comer carne de framboesa. tu a adivinhar aí, epá, já estou a adivinhar aqui alguns podcasts especiais. Ah, sim. Algumas Temos de entrevistas programar em especiais. especial. Acho que o papel do Odmira Livre Podcast vai ter que aqui assumir um papel muito interessante e muito giro Isso é boa nesta notícia. coisa de descobrir o que é que se passa e o que é que não se passa. Ouvir se calhar Entretanto- alguns dos atores que já cá estiveram Sim. noutro tempo. Será importante. Sim, acho que sim. Acho que é continuando. importante. Depois, no seguimento desta questão desta missiva, que, como deves calcular, deixou a direção da ABMIRA assim um bocadinho do que é que está aqui a passar, não é? Porque, entretanto, nós ouvimos o senhor, nas jornadas da juventude, agora no Colégio Nossa Senhora da Graça, tínhamos ouvido o senhor Presidente a dizer que efetivamente tinham chegado a um acordo relativamente à existência de um plano de contingência, quais seriam a postura da Câmara e a postura da ABMIRA e de todos os atores desta questão que se iria trabalhar nos próximos tempos. Quando chega a isto, é assim, se calhar um balde de água fria para muitas das pessoas. Entretanto, na Assembleia Geral, ao que parece, surgiram um conjunto de propostas por parte da direção que foram aprovadas por unanimidade e inclusivamente uma moção relacionada com a confiança que os beneficiários dedicam àquela direção que foi aprovada por unanimidade. Pronto, e acho que é do local, acho que é um dos pontos grandes que temos que falar. Então, vou passar agora, por uma questão de cortesia, a palavra ao Paulo. Se queres dizer, continuar na senda sim. do É assunto uma da senda água. que me preocupa há bastante tempo. E antes de entrarmos para aqui, estive a falar com o João acerca disto até, porque... E com esses dados em cima da mesa, e voltando atrás um bocadinho da apresentação do problema, quando falavas nas empresas, e aí saltou a língua do sediadas para as que têm a exploração cá, porque elas sediadas cá não são, produzem cá, porque elas... Exatamente. Isso é parte do problema, é que nós estamos a gastar um recurso local e não é infinito. Aliás, está muito finito e muito limitado já. Estamos a gastar isso com atores que não têm as sedes fiscais cá, portanto estamos a mandar os lucros desses dinheiros para fora, provavelmente nem tributados serão, e cá a única coisa que nos está a ficar agora vai ser isso, por exemplo, não vai haver pastagem, não é considerado prioritário. Portanto, a gente vamos ter que ter aqui só água para bagas vermelhas, morangos. Aliás, tivemos aí uma atrocidade cometida o ano passado em plena seca em julho, não sei se algum de vocês se apercebeu. Quer dizer, estamos com estes problemas de água já não é de há 2 anos nem 3, pois não, acho que isto já anda por aqui há uns 10 anos mais ou menos. Salvo erro, o último ano em que a barragem atingiu
Isso foi nos cota 90. suficiente para fazer a descarga Por cima. foi em 2010. Então pronto, então andamos por aí há uns há 13 anos 13 anos que já, andamos nisto, já a sim. pensar nisto, não é? Então ano passado em julho, agosto, foi, na altura até do Sudoeste por acaso, porque eu passei lá e vi que em frente ao Zemar, famoso Zemar, como estamos com muita água, fizeram uma plantaçãozinha de 40 hectares de uma coisa que não gasta água nenhuma, que é abacate. Portanto, quer dizer, andamos aqui aos tropeções com um problema há já uma série de anos. E há bocado estava a falar com o João, que é engraçado, porque isto é informação pública e acessível a qualquer pessoa. As cotas da barragem é informação pública, está no site. Mas o engraçado é que analisando todos aqueles números que lá aparecem, eu, pronto, porque me preocupei de ir ver os conceitos do que é volume morto. Por exemplo, o volume morto, segundo a definição, é o volume de água que fica entre o nível de descarga natural por gravidade, ou seja, quando a água vai sozinha para o canal, e o fundo da barragem. Isso tem um valor em metros cúbicos de água. O engraçado é que na página oficial da ABM, todas as páginas de todos os dias, o valor do volume morto daquela barragem é exatamente igual ao dia em que ela foi feita. Porque eu tenho aqui o caderno, que é um livro já de, pode-se dizer, de história sobre a barragem de Santa Clara, em que vê os dados técnicos de quando ela foi feita. O volume morto é o mesmo em 50 e quase 5 anos. Eu não acredito que não haja um baguinho de areia, uma árvorezita, um baguinho, não é? um baguinho de areia, uma pedrinha, em 55 anos que não alterasse o volume morto. Quer dizer, para nós falarmos do que é realmente a barragem de Santa Clara e a água que há, primeiro temos que fazer uma coisa, que é fazer um levantamento sério, batimétrico, e ver o que é que realmente é água e o que é lixo. Depois aí podíamos começar a falar. Atualmente acho que a cota deve andar na casa dos 36, tenho andado a segui-la, ou seja, vamos começar o verão com a água que tínhamos o ano passado quando acabámos a época de rega. Portanto, isto não vai dar. É sabido também que a própria Abemira, no início da campanha, começou a comunicar a redução das cotas aos agricultores. E há, de facto, um plano de contingência. Mas a verdade é que me parece... eu gosto de tentar ouvir todas as partes, mas, no entanto, parece-me que há aqui, e pelos dados que vocês os dois já avançaram, um desequilíbrio muito desfavorável e uma balança que pende para uma das partes. Não é? Uma minoria de companhias que consomem 90% da água, parece-me o número mais evidente desses que vocês já deram. É assim, nós vamos a ver, se formos a ver, no fim, o que é que nós temos? Temos que a água cada vez é menos, que os valores com que se está a trabalhar hoje em dia sobre as capacidades da barragem são fictícios. São fictícios. Eles podem dizer que até podiam dizer que estava a 80%, mas entre o dizer e aquilo que está, ninguém sabe ao certo. Claro, Né? sim. Isso e depois, quer dizer, vamos tirar a água de... Então, quer dizer, se estamos com problemas de abastecimento e de reservas, quem é que autorizou ainda 40 hectares de abacate? Então, se há cortes nas produções, se já estão a tirar cotas a regantes. Se, por exemplo, eu lembro, a povoação da Longueira é furada por canais. Assenta em cima de canais. Tem bocas de rega dentro da povoação em quase cada esquina. Porque eu sei que estão lá. As pessoas, portanto, há 50 e tal anos, que regam a hortazita, os reformados têm a sua hortazinha no quintal, porque ali não há água, aquilo é um cabeço. E usavam a água da barragem, faziam inscrição, pagavam a taxa de conservação do canal, que é devida, pagavam tudo, faziam as inscrições, pagavam e tinham água 2 dias por semana. Aquilo não é... Aquilo no universo da rega, do perímetro, aquilo é uma gota de água no oceano. E cortaram. Eu remeto aqui, ainda há dias encontrei um senhor que já foi entrevistado aqui no podcast também, que foi o senhor Paulo Dolman. Não sei se vocês conhecem, portanto, ele já foi presidente da ASA, mas aí em meados dos anos 2000 e, portanto, e continua um homem ligado às empresas agrícolas na área da consultoria. E ele já na altura, nessa entrevista, disse que perante empresas e entidades que abordavam na perspectiva de fazerem aqui investimentos avultados, e dele lhes dizer: meus senhores, tudo bem, mas não há água.
Eu acho que isto é uma realidade. Sim. Eu duvido que empresas que têm investimentos avultados também não saibam dessa realidade. Não, sabe. Dá um bocado a sensação que estão a ir a acelerar para o Para o precipício. não Sabem é? que o precipício está lá, mas mas deixa lá ver. continuam a acelerar. Não há E problema. eu acho que não é bem assim. Pronto. Entretanto, houve uma série de denúncias que não sei ainda se foram verificadas ou não sei qual é a dimensão, se são verdadeiras 100% ou se têm uma percentagem de verdade, que é o facto das empresas começarem a fazer furos Também já ouvi Pronto. falar nisso. próximos das suas explorações, portanto, para aproveitar os lençóis freáticos. Temos aqui um fator que foi o Ministro do Ambiente, visitou-nos há pouco tempo, Sim, até sim, teve eu aqui vi. a Mil Fontes e tudo, Sim. e uma das coisas que foi anunciada aqui para o Algarve e para o Alentejo Litoral foram centrais de desalinização. Sim, isso é tudo muito bonito. Falar de Queres boca do comentar? Força. Não, porque é assim, o problema está cá, como estavas a dizer, desde 2010 que não houve descarga da barragem, por excesso de capacidade. Portanto, o problema daí até aqui são 13 anos em que está cada vez menos. Na situação que estamos agora, estamos com a água que tínhamos o ano passado quando acabámos a campanha de rega. E então, estamos em olhando mínimos para históricos. Sim. as salinizadoras, os transvases do Alqueva, isso são tudo soluções que num país que não é o nosso, porque custa dizer isto, mas é a verdade. Embora o transvaso do Alqueva não esteja Tudo bem, previsto. mas mesmo que estivesse, eu vou por cima, né? Considerando todas as soluções possíveis, num país que não é o nosso, podia ser relativamente rápido. No nosso país, estão no mínimo a 5 anos de vista. Porque vai ter que haver um estudo. Primeiro o projeto. Claro. O projeto vai ser feito a nível internacional. Não vou entregar um projeto aí ao desenhador da Câmara para Não, fazer. não. Aliás, e isso nem sequer é um investimento Pois é um camarário, estudo de impacto ambiental que vai demorar o seu tempo. Depois um concurso internacional para o fornecimento do equipamento. Como Depois qualquer indústria. Como qualquer indústria. Depois temos ainda que cair num período eleitoral para ir lá cair a primeira pedra. Pronto, mas... ok. Certo? Concordam comigo que isso tem que acontecer, certo? Senão não tem graça. Então, qualquer solução, seja transvases de Alqueva, desalinizadoras, ou extrairmos água das pedras, que era necessária em uma unidade fabril, está a 5 anos vista, mínimo, neste país. Pois. E a gente sabe que é assim. Ok, uma previsão até otimista, parece-me. Eu estou assim, né, com a tal janelinha da dúvida, não é? Claro. Que depois os Por acaso, não sei, derrapantes- gostava de ser mais sobre detalhes técnicos. Sobre se... Eu sei alguma coisa acerca disso do sul de Espanha. pronto, que tipo de indústria Não dá é para que tudo é, aquilo. o consumo energético dessa indústria é muito importante saber. É alto. É importante saber, por exemplo, o preço a que sai esse metro cúbico de água. Sai mais caro para o que temos, com Obviamente, certeza. que Não é? calculo que sim. que Mas este também aqui a na barragem. qualidade da água em relação a, por exemplo, a água que temos agora, ou a água de furo, de captação, seja captação freática, seja água de barragem, a desalinizadora fornece uma água que não tem as mesmas propriedades que esta água e limita-te as culturas. No campo de Criptana, no sul de Espanha, Múrcia, Elegido, as águas das salinizadoras, também em Cartagena, por exemplo, dava para melão, pimentos, para certos. Por exemplo, se chegava às alfaces já não dava, queimava. Porque ou falta ali alguns elementos, ou tem alguns elementos mesmo químicos em excesso e não é adaptável àquelas culturas. Portanto, é uma solução, mas com muitas limitações. Não sei, entretanto, a tecnologia já, não é? Claro. Mas na altura gerou esse problema. Eles tinham isso, porque em Elegido tens furos com 400 metros sem água. Eu estive ao lado de vários. Furos com 400 metros de profundidade não têm uma gota de água. Já estavam secos, já estavam Isto aqui um explorados. dia vai acontecer, quando a água aqui acabar. Estas empresas todas que aqui estão vão fazer exatamente aquilo que fizeram quando vieram para cá. Eles não nasceram todas para virem para aqui, elas já estavam no sítio. Claro. As pessoas pensam que estas empresas Não, sabemos que são transnacionais, lado. multinacionais, sim. vieram do outro lado para aqui e quando acabar aqui a água vão-se embora e vão para o outro lado, onde haja água. Já ouvi dizer que algumas delas até já têm uma operação a começar em Marrocos, já têm operações a decorrer em Marrocos como próximo destino. É possível? Sim, portanto temos o problema da água, que é claro, é evidente. Acima de tudo, aquilo que está na origem do problema, após todo este raciocínio elaborado, não chove. Exatamente. Ora bem, Não chove. Esse é a principal. E não se tem perspectivas de ver chover. Não, e não se tem perspectivas de ver chover. E num ano
E digo isto num ano que foi chuvoso. Sim, sim. Pronto. No Só- norte. no Norte e pois, centro. noutros sítios que não aqui. A verdade é que não estamos a ser muito abençoados. Eu diria que é preciso ver o que vai acontecer. Alguma coisa vai ter que acontecer. Ora, Porque depois a realidade vai-se, por muitos argumentos, por muita legislação, por muito Sim. jogo de cintura que se tenha, os factos, a realidade física vai prevalecer Sim, sim. e portanto, Isto, alguma no coisa fim, vai ter que a acontecer. natureza vai meter cada um no seu sítio. Se não chover e acabar a água, pois não vale a pena inventarem muito, porque sem água não há, não é? Se não há, não há. Eu não sei se, para além da água, Ana, tens mais algum tema local que queiras lançar? não, acho que não. Em relação a isso, então, apenas digo que já houve emissões e há uma para a qual eu chamo a atenção particularmente, porque durou 3 horas e qualquer coisa, 3 horas e meia, salvo erro, com o engenheiro Miguel Prado, diretor da AB Mira, em que ele foi protagonista, portanto, foi autor de um estudo sobre as questões da pluviosidade na barragem e a manutenção de reservas na barragem, para o qual eu chamo a atenção. Agora seria voltarmos a isso em detalhe, tornaria isto bastante exaustivo, mas está no canal do YouTube do podcast e também na lista de vídeos do Facebook. Engenheiro Miguel Prado, vale a pena ouvir. E destaco só uma informação que tiro assim de memória, que foi na altura até ele dava a entender que seria doravante seria vantajoso ter uma cota, trabalhar com uma cota sempre mais inferior na barragem por causa do fator evaporação, que é um fator estudado, não é? Sim. Portanto que nem seria muito vantajoso ter a barragem com cotas muito elevadas. Deixo aqui para os curiosos irem investigar mais, pesquisar mais sobre o assunto, e se calhar agora mudava para outro assunto local que tem sido um assunto recorrente no tanque de ideias, e que não está assim tão distante da água. Não, Está assim tão está de que é, bondade. que é a questão da imigração, das percepções. Da habitação. E tenho aqui perguntas para os dois, para vocês os dois. Uhum. Porquê? Porque, primeiro, se calhar, começo com o Paulo. Não, começa primeiro com as senhoras, já agora. Então vá. Ana, Eu, e vamos falar de percepções. Vamos agora Sim. sair do campo dos estudos e das estatísticas, vamos falar de percepções. Tu és professora na escola profissional, sou. correto? Corretíssimo. Como é que tu notas? Tu tens de certeza que notas um número de alunos crescente proveniente destas comunidades migrantes. Sim. Em que ponto é que qual é o peso destas comunidades nessa população estudantil e de que forma é que se estão a adaptar, e o papel da escola na inserção destas pessoas na comunidade? Olha, João, este ano foi um ano em que nós tivemos um fenómeno que não tínhamos tido ainda, aliás, pelo menos não tínhamos tido desta forma. Ou seja, nós começámos o mês de setembro com 62 alunos de primeiro ano, e neste momento temos aproximadamente 118. Que é Isso, assim, isso aumentou no decorrer do ano letivo. Sim, aumentou no decorrer do ano letivo. Houve semanas, por exemplo, em que nos chegaram 6 novos alunos numa semana. E como é que decorreu essa integração? Aqui tivemos uma questão, porque nós tínhamos um número de turma aprovado em rede, e quando chegámos ao final do primeiro período, derivado da questão do aumento de alunos que tivemos, fizemos um pedido para aumentarmos uma turma, para ver se conseguíamos manter as turmas com um número minimamente aceitável e que fosse possível fazer um trabalho mais dedicado a cada um dos alunos que temos na escola. Porque, como vocês sabem, a escola profissional tem uma vertente muito prática, e aulas práticas com muitos alunos são efetivamente muito difíceis de gerir. E, por exemplo, é pensar que ter numa cozinha pedagógica 26 alunos, por exemplo. Ok. Ou pensar ter num restaurante pedagógico 28 alunos, ou 32, como chegou a ser o caso. Portanto, houve aqui uma tentativa de aumentar o número de turmas para que o ensino fosse
feito em números mais reduzidos e efetivamente fosse mais coerente. E como é que correu? Está a correr bem. A meu ver, está a correr bem. Nós não temos problemas, por exemplo, de violência entre miúdos portugueses e miúdos estrangeiros, não temos. Às vezes há ali um aumento de voz entre miúdos migrantes de diferentes países. Efetivamente, às vezes temos essa gestão para fazer. Agora, isto aqui, em termos, por exemplo, do português, imagina o que é tu teres uma turma de português em que tens miúdos portugueses e que tens que dar um currículo de português Claro. dito normal. Língua materna. Pronto. E a seguir tens miúdos estrangeiros que chegaram em setembro, a quem tu vais iniciar a dar o nível A1 de português. E passado um mês estás a dar o nível A1 a 5 miúdos, surgem-te mais 7. Ok. Por exemplo. Isto faz com que o português que tu dás dentro daquela sala de aula seja não só um português normal, um português A1 do início, um português A1 do meio, um português A1 do fim. Pronto. E foi um primeiro período um bocadinho difícil relativamente a esta questão, porque davas sempre. Quantos alunos é que eu tenho novos hoje? Ora, preciso de não sei o quê, e esta gestão foi um bocadinho difícil de fazer, efetivamente. No entanto, neste momento as coisas estão um bocadinho mais estabilizadas. E eu acho que aqui nós vamos ter um problema que tem a ver com a fixação das famílias no concelho. Ou seja, neste momento eu tenho muitos miúdos, porque também tenho muitos pais que vieram à procura de trabalho. Não quer dizer que eu vá ter estes mesmos miúdos durante os próximos 3 anos. Ok. Não é? Porque os pais vão-se embora. E efetivamente há pais que se vão embora e deixam cá os miúdos quando eles têm mais de 18 anos a tomar conta dos manos que têm não sei o quê, mas há pais que se vão embora e levam os miúdos. Ok. Tenho aqui uma visita. Sim. E efetivamente isto depois torna-se um bocadinho difícil e esta é uma gestão que tem que ser feita dia a dia, semana a semana, mês a mês, período a período e eventualmente nós corremos sempre o risco de quando vamos para férias de verão, quando chegamos a setembro, eles já cá não estão. Também acontece. Ok. E depois, isto em termos de gestão de pessoal e de próprio currículo, salas, alunos, turmas, também é difícil para as escolas. Eu posso dizer-vos, por exemplo, que isto não é uma realidade só nossa na Escola Profissional de Odmira. Eu falo com os colegas das outras escolas e, por exemplo, um dos diretores estava-me a dizer: "Oh, Ana, mas lá na vossa escola também chegam miúdos todos os dias." E, sim, efetivamente, estão a chegar-nos miúdos todos os dias. A lei permite que os meninos que vêm do ensino do estrangeiro diretamente para Portugal integrem as turmas em qualquer altura do ano. Portanto, nós tínhamos um fenómeno que acontecia, que era, tínhamos meninos em setembro e depois íamos recebendo alunos ao longo do ano e por vezes em maio estávamos a receber alunos. Ok. Não é? E em termos de deixa-me só interromper Claro. para adicionar aqui uma pergunta que é, em termos de infraestruturas, estas ainda estão a dar à conta? Pronto, falaste das questões das aulas práticas, portanto, das aulas laboratoriais, não é? Sim, exato. Que podem ser, que estavam sobrecarregadas, mas há forma de dar a volta a isso ou a escola está no limite? Não estamos no limite, mas neste momento posso dizer que temos sido procurados por alguns alunos e temos uma realidade muito nova, que é alunos que vêm da Índia e do Nepal e do Bangladesh que não têm o 9º ano ainda. Portanto, isto eles não quer dizer que sejam mais novos, porque eles não são mais novos. Mas acho que a questão Covid e a questão da pandemia nestes países também, do que me apercebo, fez com que estes miúdos não andassem na escola durante um largo período de tempo. Entendes o que eu estou a dizer? Ou seja, sim. estes miúdos foram crescendo, mas efetivamente não frequentaram a escola. Ou seja, estamos a falar de alunos que estão, por exemplo, há 2 anos sem ter aulas. Ok. Por exemplo. Os matelões, não é? Uns matelões de barba feita parecem uns homens e efetivamente têm o 8º ano, por exemplo. Aconteceu esta semana aconteceu-nos. Eu acho que, em termos de. Nós precisamos de população no nosso concelho e as escolas também precisam de alunos, não é? Porque, efetivamente, nós queremos ter professores que estejam cá e consigam ter um horário completo e nós precisamos destes alunos porque, como sabemos, o número de crianças está a diminuir cada vez mais. E eles fazem cá falta e eu posso dizer-vos que eu acho que a escola tem um papel também
fundamental na integração destes miúdos. Ok. As miúdas que nos chegam, por exemplo, são muito diferentes das alunas que nós tínhamos aqui há 3 ou 4 anos atrás. São miúdas que só se identializam muito mais facilmente, quer na forma de vestir, quer na música que ouvem, quer na forma como lidam uns com os outros. Eles próprios, porque neste momento eles não vêm, não quer dizer que venham diretamente da Índia e do Nepal. Claro. Provavelmente eles já estiveram num país europeu e chegaram cá. Ou estiveram na Bélgica, ou estiveram na Suíça, ou estiveram, pronto. E chegaram cá porque efetivamente têm a promessa de ter trabalho na zona. Ok. Básica. Mas em termos de integração, eu acho que as escolas são efetivamente sítios fundamentais e fenomenais para que a integração exista. Claro. A minha Laurinha, por exemplo, tem N miúdos na sala dela e é uma sala de creche. E para ela brincar com a Gânia, ou brincar com a Maria, que é uma loirinha, muito loirinha, ou brincar com a Gânia, que é indiana, ou estar com a Semi, que é uma das colaboradoras da escola, que é responsável pela parte das refeições, ou estar com a Sara, ou com a Ana, ou com a Marisa, para ela é indiferente. Outro dia trazia-me umas trancinhas e disse assim: quem te fez essas trancinhas, Laurinha? E ela diz: foi a Semi. Pronto, para ela, isto é muito giro de ver e esta questão da integração é maravilhosa. Temos que meter esses miúdos, mesmo os de idade pré-escolar, a dar formação a adultos. Sim. Se calhar temos. Que isto provavelmente para os miúdos que vêm para a escola também não é nada fácil. Nós que fomos às jornadas pedagógicas e levávamos um grupo do primeiro ano. E tínhamos como na equipa uma miúda nepalesa. Ela não conseguiu ir, João. Okay. Ela não conseguiu ir. A integração é difícil de todos os lados. Mas não conseguiu porque... Não conseguiu, ela faltou, estava tão nervosa que ela não conseguiu ir. Ok. Percebes? De poder ir para uma mesa à frente de toda a gente. E isto às vezes é aflitivo. Provoca-me um bocadinho de aflição a forma como parece que estão sempre à espera que alguém lhes faça mal. Ok, sim. E ter essa percepção, que é uma percepção de que alguém pode saber e fazer mal, é uma coisa horrível quando tu és um adolescente. Pois é. Não é? No fundo é viveres com medo, não é? Viveres com medo. Sim. E supostamente tu vens para a Europa porque efetivamente vais ter uma vida melhor e porque, pronto. Eu lembro-me da primeira vez que fui a Londres pela primeira vez em 2005 e fiquei completamente abismada com a quantidade de nacionalidades que existia naquela cidade. Não é? E eu saí, pronto, não tinha a noção de que era possível existir tanta nacionalidade num só país. É verdade. Ainda há dias andei pelo norte da Europa e de facto aquilo é... Vamos falar de Antuérpias, vamos falar de Amsterdão, vamos falar de Bruxelas, Paris, é tudo. Muito bem. Porque eu hoje gostava de... Porque é que eu estou a insistir com as percepções? Porque parece-me que muito do argumento usado à volta da discussão pública, e quando digo discussão pública não são só nos fóruns oficiais, é nos cafés, é nas redes sociais, por aí fora, dá uma sensação que gira muito em torno de percepções. Não é? Também não há matéria divulgada, não é? Não há dados concretos e divulgados que a maior parte das vezes ou porque não são muito acessíveis ou porque não os há. Ou porque as pessoas não acreditam neles. E também depois há isso. Então isso são os números que não sei quê. Será que isso é mesmo assim? Será que é o pior, não é? Mas de qualquer forma, como a Ana estava a dizer, ora, são pessoas que chegam a meio do ano letivo, vamos supor, não é? Que provavelmente quando acabar este ano letivo se calhar vão-se embora. A qualidade do ensino que vão ter nessas circunstâncias é muito duvidosa. Portanto, havia de haver aí um papel da proteção do interesse do menor e depois aí entra aí um grande problema que é onde é que a gente vai arranjar casas para meter esta gente toda, que é outro problema a seguir. Claro. Porque não há. O tema da habitação, calma, já vamos a seguir a essas famílias até podiam cá ficar eventualmente. Sim. Porque se não trabalham numa estufa agora, se não querem se acabou esta estufa, outros trabalhos. E a gente já tem exemplos de integração noutras profissões que não sejam só estufas. É verdade. Mas precisam dormir em algum lado, não é? Eu hoje, peço desculpa estar a interromper. Não, força, Ana. Tens tido muito pouco tempo noutras emissões. É o Manel, a culpa é do Manel. Gosto sempre de falar deste exemplo. Eu lembro-me perfeitamente, acho que foi em 2018. Estava em maio e chegou-me uma miúda indiana
indiana, que era a Pardip. A Pardip chegou-me, vinha da Bélgica. A mãe trabalhava na agricultura e a Pardip fazia 19 anos no início de junho. E nós, fazia 20 anos no início de junho. E nós só podemos receber miúdos com 19 anos. O máximo limite de idade que temos para receber alunos são 19 anos. Quer sejam portugueses, quer sejam migrantes. É assim. Os cursos profissionais só podem receber miúdos até aos 19 anos. E então, naquela altura, ela só tinha... Nós contactámos a DGEST, temos aqui esta questão, a aluna vem diretamente do estrangeiro, vem da Bélgica, faz 20 anos, conseguimos fazer com que ela integre o primeiro ano este ano, porque para o ano, se fosse para integrar, já não conseguia, porque já passava a idade, fazia anos em junho, e eles disseram, pode integrar a turma de primeiro ano este ano. A Pardip acabou o curso dela, naquele período em que veio, fez o que conseguiu fazer, fizemos-lhe um plano de acompanhamento que permitia recuperar mais módulos, efetivamente, do que ela podia nas épocas que tínhamos previstas. Ela fez o curso dela, nos 2 anos a seguir, ela acabou aquele curso. Ela a seguir... Foi para a universidade. Foi. Ela fez o exame nacional. Eu acho que conheço a parte. Ela fez o exame nacional e foi para a universidade. E neste momento está a fazer o mestrado. Sim. Se é a mesma Pardip, porque há muitas, mas eu acho que conheço essa rapariga. Sim. Eu tenho um orgulho imenso nesta rapariga, quer dizer, porque era uma coisa que ela efetivamente queria, ela perfeitamente disse-me isto. Por favor, não me meta numa turma de agricultura. Ela tem uma irmã mais nova, não tem? Tem, sim, senhor. Tem, ok. Pronto. Eu não quero trabalhar na agricultura. Eu só quero. Pronto. Ela acabou o curso dela, fez o exame nacional, entrou na universidade, está a fazer mestrado, já lhe disse, se faz favor, quando conseguires, vem falar com os teus colegas, porque efetivamente tu és um exemplo daquilo que se pode fazer bem. Nós tivemos outro aluno que veio sozinho, o primeiro aluno no colégio que tivemos era o Sousa, veio para a escola, veio estudar restaurante de bares, fez o curso dele em 3 anos e fez uma coisa fenomenal, que foi ir tirar a sua carta de condução, fazer o seu exame de código e passar à primeira, coisa que muitos dos colegas dele não fizeram. Portanto, aqui há pessoas boas e há pessoas más em todas as claro. Sim, a generalização vamos insistir nisto muitas vezes, a generalização é para pôr de lado. É para pôr de lado. Mas porquê é que nós generalizamos as coisas boas? É verdade, a tendência também é essa. Nacional. Sim. Por favor. Nós quando conseguimos alguma coisa de bom, é pouco noticiado. Noticia-se mais as desgraças. Exatamente. As desgraças é que fazem manchetes e como, títulos. por exemplo, o Correio da Manhã. Agora Sim, mas é. O que é socialmente bom ou uma boa notícia não tem interesse. Não tem interesse. Não vende. Uma catástrofe é que vende. Vende mais, é verdade. Pronto, mas isto leva-nos a outro tema. E obrigado pelo teu testemunho, porque era mesmo isso, era testemunhos, percepções. E atenção que nada disto foi... ou seja, não escrevi nenhum guião para este podcast. Não. Não há. Não há. É espontâneo. E a ideia era mesmo essa. O tema, que é outro problema que nós temos, que é a habitação, que já existia antes de haver este fluxo migratório acentuado agora, e então que agora está por as costuras. Pronto. Não, já esteve pelas costuras, já arrebentou. Eu gostava de dar, antes de passar a palavra, sei que o Paulo também tem coisas a dizer sobre isto, e depois, Ana, eventualmente, se tu também quiseres comentar, gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento, até porque o primeiro tema tratado aqui no podcast, o primeiro podcast temático, não, o segundo foi o segundo. O primeiro foi saúde mental, o segundo foi habitação. Abordou isso e na altura tivemos a oportunidade de falar com o arquiteto Duarte, que foi arquiteto aqui na Câmara, nos tempos do Dr. Justino. Nos tempos do Dr. Justino, exatamente. Nos tempos em que se faziam coisas, agora sei que estou a ser provocatório. No tempo em que se faziam bares sociais, coisas provocatórias. Exatamente, em que se fazia, mas coisas... é que a malta constituía equipas e metia as mãos à obra, não era? Vinha às máquinas da Câmara a ajudar num bar social, coisas assim, coisas que hoje em dia nem sequer se lembram. Incentivavam as pessoas a organizarem-se umas com as outras. Isso é socialmente inaceitável. Comunistas, é verdade. Bolcheviques, a coisa a trabalhar para a comunidade, sério. E então o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que este problema, pronto, é a minha opinião, queria dar aqui um pequeno enquadramento histórico, não é uma história de longa data. Não vou falar nas políticas habitacionais pós 25 de Abril, porque essas produziram de facto alguns resultados. Não vou falar do SAL,
Vou falar daquelas quando se decidiu, a partir dos anos 80, fez-se uma escolha, né, a nível habitacional em Portugal, isto de política nacional. Ou financiar o parque habitacional público, ou financiar, arranjar incentivos financeiros para que os privados, as pessoas, pudessem construir as suas próprias casas. Pronto. A escolha política da altura foi a segunda, e isto criou um pequeno monstro e criou o problema que temos hoje. Quanto a mim, e eu vou dizer porquê. Portanto, em 1986, pelo decreto 328 de 1986, foi mais conhecido por o novo regime de crédito à habitação própria, ou o crédito bonificado, como foi conhecido. Exatamente. Pronto. O crédito bonificado, aparentemente, foi positivo, não é? Muita gente nessa altura, e portanto, nos anos 80, finais dos anos 80, isto foi a segunda metade dos anos 80, prolongou-se pelos anos 90, muita gente construiu, através de empréstimo bem caro, construiu casa própria. Ou comprou. Comprou, construiu, exatamente. Pronto, mas isso não, o comprar Sim, incentivou sim. também a construção Sim. portanto, e houve uma grande expansão a nível imobiliário. E gostava de dar aqui um número. Entre 87 e 2011, o Estado gastou com esta política 7 mil milhões de euros, portanto, a bonificar o crédito, que é equivalente a 73% das despesas com a habitação, que foi 73% daquilo que gastou em política de habitação. Isto são dados do IRU, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. E continua a gastar até hoje, porque ainda há contratos desse tempo. Ainda há contratos a decorrer, não é? Ora, o que é que esta preferência não fez? Quanto a mim, é a crítica, é a minha opinião aqui misturada, que é, não criou o parque habitacional público. O resultado, muitas destas casas, muito prático e sucinto, muitas destas casas, nem toda a gente teve estrutura económica porque as flutuações do ambiente económico existiram, e há as épocas de boom, de crescimento económico e as épocas de contração. Portanto, houve muita gente que ficou a meio da corrida, ou seja, teve que devolver a casa ao banco. Os bancos adquiriram nestes últimos tempos, nestes últimos anos, um património imóvel, uma coisa incalculável. O que é que meteram até hoje ainda não sei, mas o que é certo é que eles depois ficaram com o património. Meteram números num computador. Pronto. Mas isso é outro assunto. E o parque habitacional, que estava em 2%, nos 2% ficou. Se vamos comparar com parques habitacionais holandeses e belgas e por aí fora, que estão nas dezenas de pontos percentuais. Sim. Portanto, os 20, 30 e 40%. Portanto, pareceu-me a mim que a opção do endividamento, porque o Estado podia-se dizer assim, não, mas isto é um mercado e as pessoas compraram casa onde queriam e fizeram e foi o mercado a funcionar. Mas não, houve dinheiro do Estado aqui metido. Isso é uma destruição do mercado. Porque o crédito bonificado é uma destruição ao mercado. Tens a mão do Estado metida no negócio. Quer dizer, e mais um dado interessante dessa altura é que em 1990 o endividamento médio das famílias portuguesas era de 20%. Em 2004 era de 118%, segundo dados do Eurostat. E, portanto, viviam em crédito. Portanto, está-se a ver o resultado que isto produziu. Isto foi uma transferência do dinheiro estatal para grupos económicos. Pronto. E isto é a minha crítica, e eu acho que pode haver outros fatores, pode haver aqui outras variáveis na equação, e há, com certeza, que eu não estou a analisar, mas este é para mim, está para mim na origem do problema da habitação em Portugal. Antes passámos aqui para o problema admirense. Como tu disseste, disseste bem numa publicação que fizeste no Facebook, não sei se foi hoje, se foi ontem, que é isto é responsabilidade do Poder Central e do Poder Camarário. Claro. Já lá vamos às responsabilidades do... Não, isto no fundo é um problema político. Sim, tal como disseste, foi uma lei, foi um governo de políticos que a meteu no mercado. Exato. Que a lançou para o mercado. É uma destruição do mercado. Eu parto sempre dos princípios que as coisas são bastante simples. Se a gente adota um regime democrático, há coisas que vêm, há coisas boas e coisas más, como toda a gente já se deve ter apercebido desde 74, porque senão temos pena. Pois, não é? Então, entre essas coisas, entre algumas das coisas que vêm junto com a democracia, foi a economia de mercado. Qual é as máximas da economia de mercado? É a lei da oferta e da procura. Tirando situações críticas, os tais picos, em que é preciso, às vezes, alguma intervenção estatal para corrigir
ou seja, para não deixar afundar demais, ou não deixar subir demais, mas entre aqueles parâmetros considerados lógicos a nível dos economistas, ou dos grandes cérebros económicos, mas isso também depois são... Depois também depende da escola em que eles andaram. Depois são políticas concertadas a nível internacional, portanto não é uma coisa que seja só para nós. A Ana está congelada. Não sei se nos estás a ouvir. Congelou. Ana, depois se tiveres alguns problemas com a ligação, deixa-me lá ver se a ligação, se a nossa emissão parece-me estar... Tá. A nossa Parece emissão está estar... a sair, eu tenho aqui. Está a seguir. Ok. Está a seguir. Pronto, então é um problema da ligação da internet da Ana. Ela com certeza que assim que puder se junta a nós. Desculpa, Paulo, cortei-te o Então, raciocínio à faca. o que se passa é que se nós formos considerar que há uma lei de mercado de oferta e de procura, e isto é um mercado livre a trabalhar, qual é a lógica, no fim, qual é que é a lógica do Estado ir querer distorcionar? Porque se a taxa de juros é X e há um segmento de população que não consegue chegar lá, o que é que se faz? Aumenta-se as ofertas de habitação. As casas estarão tão caras provavelmente porque há poucas. Depende da forma, eu aqui posso entrar em discussão contigo aí nesse pormenor. Porquê? Porque eu acho que, claro que na lei da oferta e da procura isso prevalece, mas esse argumento tem aí uma pequena... Olha, a Ana está de volta? Já. Desculpem, caí. Caiu, mas já levantou. Caíste, mas já te levantaste, não é? Já voltei, já me levantei. Há aqui uma pequena questão. É a forma como essa oferta existe no mercado. Porque uma coisa é, se tivermos tudo... e se calhar aqui a Ana, que vem de um partido que é liberal, pode discordar comigo também. Não sei qual é a É a filiação. Iniciativa Liberal. Tudo bem. Pronto. Eu olho para as pessoas, não olho para os partidos. Claro, mas às vezes, mas nós às vezes quando escolhemos a força política é porque nos identificamos. Eu não me identifico com nenhuma força política, Pronto. portanto não tenho compromissos. Então, a questão da oferta, se deixarmos o mercado puramente a funcionar, Sim. ele vai sempre reger pelo melhor preço. Ninguém constrói Sim. casas para meter no mercado de habitação para fazer beneficência. Pronto. E nós sabemos que os rendimentos num país como Portugal... Olha que isso não é bem assim. Força? Em Coles temos o exemplo de um senhor, um benfeitor, Pronto. construiu efetivamente algumas habitações que depois doou à junta de freguesia e que são alugadas. Habitação social. Não é uma habitação social, Sim, mas... é um arrendamento. Mas é alugada... Ok, mas ele cedeu as habitações à junta e a junta Faz aluguer administra social. arrendando a preços... Ok, pronto. Epá, é Exatamente. um exemplo feliz. Oxalá se os Sim, investidores mas pronto. fossem todos Mas eu assim. estava a perceber onde é que queria chegar. Sim, Sim. Mas eu estava a perceber essa... Pronto, mas por aí está. Se calhar esses 7 mil milhões gastos em crédito bonificado, era mais conveniente deixar o mercado funcionar na sua extensão e na sua autorregulação Privado. E o Estado construía O seu X parque. milhares. O Estado entra, mas como competidor do mercado. Metia, olha, vão-se fazer em 1000 fontes, estão a decorrer, ou vão-se acabar 50 mil fogos. E o Estado dizia, mas a gente há lá 100 mil pessoas à espera de casa. Pois. Então a gente vamos ter lá 30 ou 35 mil. Claro. E depois logo se vê. Claro. Os preços depois, claro. Mas isso foi feito em Portugal, não é? Só que A o que não se habitação consegue cá pública... fazer é com a política de gestão de solos que há. Também, no A caso gestão aqui... de solos é, aliás, já ouvi agora há pouco tempo que a assinatura de um arquiteto sobre um projeto era para ser considerado como o projeto tinha, ou seja, dava-lhe a capacitação de certificar que o projeto estava conforme. Sim. Só que depois chegaram à Tu estás conclusão... a falar das leis que querem agora simplificar a burocracia do Sim, porque licenciamento. cada Câmara tem um regulamento, e ou seja, um arquiteto que faz um projeto aqui, entra nesta Câmara, na de Odmira serve, na de Santiago não serve, provavelmente em qualquer Mas sabes outra que isso Câmara não iliba os responsáveis de responsabilidades. Exatamente. Se mais tarde houver uma vistoria e as coisas não estiverem em condições, as pessoas mas isso partimos sempre do princípio que tem que funcionar assim. Agora, eu acho é que a gestão dos solos a nível municipal é uma desgraça. É uma desgraça. Posso-te pedir para especificar um pouco mais só isso? Fiquei a saber, olha, aqui não muito longe da gente, não sei se já está aprovado ultimamente aqui a seguir aos Alagoas, que levou qualquer coisa com 20 anos a ser aprovado. Porque é um bocadinho, não é? Eu não acredito que em Vila Nova de Mil Fontes, por exemplo, que é aqui a zona... Se esse já estiver aprovado, é mais um. Só se consiga aprovar a Quinta das Árvores, a Bica da Areia. Esses loteamentos não são para ninguém daqui. Para muito poucas pessoas que vivem aqui. Isso é o mercado a trabalhar.
Não, as restrições que se mete aos PDMs não deixa que haja mais Calma, terreno. calma. Vou só tentar introduzir aqui alguns dados Força. palpáveis nesta discussão. No caso aqui de Mil Fontes, concretamente, nós temos um perímetro urbano que, aliás, temos um nível de edificação fora do perímetro urbano, completamente fora Sim, do normal, a gente já sabe. que é a conhecida AFIPR, Sim. e já lá vamos. Dentro do perímetro urbano, temos várias zonas de expansão. Eu creio que eu acho que já mostrei o mapa aí, e agora não o tenho aqui à mão, se não mostrava. Isso podem aceder no sítio da Câmara Municipal, se já estiver a funcionar. Que indica, dentro do perímetro urbano, quais são as zonas que se podem expandir, que podem ser edificadas. E essas zonas de expansão, e temos bastante dentro do perímetro urbano da Vila, estão paradas há décadas. Há décadas. Não há... Porquê? Esses terrenos provavelmente são de... Não é provavelmente, são. De propriedade privada. Portanto, os donos é que sabem o que é que fazem com eles. Neste caso, a Câmara tem um papel, deveria ter um papel ativo em contactar com estes proprietários e arranjar formas das coisas. Agora, podia dar aqui muitas soluções milagrosas, deixo isso para os técnicos. Pois. Mas a Câmara tem esse poder. Esperemos que agora, com a revisão do PDM, que está a decorrer, que está a acontecer, finalmente, ao fim de não sei quanto tempo, as coisas mudem, porque o perímetro urbano também vai ter que mudar, por conta daquilo que está a passar aqui na área de fracionamento ilegal em propriedade rústica, mais conhecida por AFIPR. Mas a verdade é que aquilo que se fez foi feito em zonas de expansão, nomeadamente a Bica da Areia, Sim. numa zona de expansão, e é de propriedade privada, e portanto não se espera que aí surja a habitação a preço acessível Claro que não. para o habitante daqui. Não é? É por isso que tem de haver um parque habitacional público, tem que haver uma percentagem de casas em todas as localidades, e esse foi o grande pecado da gestão. Pá, aqui tem que mencionar nomes, que é mesmo assim, da gestão socialista, desde que tomou conta, porque para trás havia obra feita. E isto é inegável. Quer dizer, Sim. eu sei que eles já tentaram dizer que agora que a política de habitação é uma prioridade, porque entregaram até um ficar lote ministra. aqui, outro lote ali. Agora teve mas- ficar ministra. Também. Claro, e fica giro dizer isso, né? E já houve, e de facto houve uns lotes agora entregues numa freguesia e noutra freguesia, mas isto em termos de expressão para a resolução do problema, Isso eu cheira diria a 0,1, pronto, né? É uma coisa residual. Sim, não chega à unidade, exatamente. E portanto, para inverter agora isto, quer dizer, onde é que se vai buscar a verba? A AFIPR prevê um investimento, sempre no projeto, não sei se 90 milhões, à volta disso. Estes números, para mim, já estão desatualizados. Eu acho que isso não é nada. Pronto. Não é? Eu acho que isso não é nada. Então, uma rede de saneamento de águas. Pois, sim. Só para a FIPR? 90 Sim, milhões? A sim, sério? sim, Então quanto sim. é que custou a avenida principal? Claro, é verdade. Isso agora pode ser tudo discutível. Mas existem culpados para trás. Claro que estarmos que há. sempre a bater no ceguinho também não nos vai levar a lado nenhum, não. nem vai construir habitação. Agora, qual será, então pergunta, agora fazemos aqui uma reflexão dos três, qual será a solução para os problemas de habitação? Porque eu não me parece que seja possível correr com as pessoas. Não, isso não. Não é? Não. Não já parece. está já neste plano de habitação, este programa do governo agora da habitação. Sim. Dei-me ao trabalho de estar a ver aquilo quando ainda estava em consulta pública, se bem que aquilo já vai a passos largos. Sim. Mas há por lá qualquer coisa, consegui consultar lá qualquer coisa que refere que os novos processos de loteamento, ou seja, as novas urbanizações, além dos terrenos que são normalmente cedidos para espaços verdes, ou espaços comuns, ou fracionamentos à Câmara, que vai estar também uma parcela dedicada à habitação social. Ok. Se isso for de verdade, eu digo até, mas se isso é tão simples, não podiam ter feito isso já mais cedo. E, aliás, devia ser prioritário. Não é? Devia ser obrigatório, Sim, sim. não é? Porque... Epá, pronto, não vamos agora estar a dizer que cada pessoa que tem que... Mas também há uma coisa, não podemos é ter o rec para aprovar um loteamento levar 20 anos, por amor de Deus, não é? Não é? As pessoas morrem sem ver aquilo feito, não é? Sim, sim, deixar sim. um projeto de loteamento para os netos. Claro. Temos de ser mais céleres, quer Claro. dizer, não... Sim. É que perdem-se ali nos detalhes e nas minuciosidades e nos papéis. Nós sabemos como é que é tratado um papel. A gente trata de um para pedirem outro. É verdade. E quando entregas um, pedem outro. É verdade. E
o Estado O Simplex ficou no papel. O Simplex já lá vai. Isso era para empresas, não é? Não. Lembras-te? Supostamente foi para todos, não é? Era. Isso era do Sócrates, não é? Era. Agora foi essa. Sim. E há tempo que eu não havia o Simplex. O Simplex ficou no papel. Tá bom. Ficou no papel e era para eliminar papéis. E não se vê que os processos administrativos em Portugal não se vê andar. É um entrave a tudo, é um entrave para fazer qualquer projeto. Tens milhares de papéis, tens coisas, tens pareceres, tens. Tudo bem, tem que haver uma base. Eu acho que a nível. Tem que haver ordenamento do território. Ok, tudo bem, não vamos deixar fazer as coisas, não vamos fazer as coisas à Índia. À vontadinha, não. À vontade é uma coisa, à vontadinha é outra. Sim. Mas devia de haver uma lista do que é que realmente faz falta para todas as câmaras. Não pode ser agora, não, a Câmara de Odmira quer isto. Mas a de Santiago não quer aquilo. Não devia de haver uma unificação de critérios. O que é que realmente é essencial para um projeto de loteamento e para uma construção. E isso ser aplicado como básico para todas. Ana, o que é que te apraz dizer Acho sobre a que habitação? Eu acho, por exemplo, que eu concordo que isto deve ser uniforme entre todas as câmaras, mas acho que se há deficiências nos projetos entregues, por exemplo, na Câmara Municipal de Odmira, porque é que não se estudam exatamente essas deficiências? Se eu sei que a grande maioria dos projetos lhe falta o papel não sei do quê, porque é que eu não faço o levantamento? Porque eu já vi que 50% dos projetos que aqui entram têm esta deficiência. Porque é que eu não comunico com as pessoas, que efetivamente não há assim tantos arquitetos a entrar numa Câmara? Porque é que eu não comunico às pessoas que é importante que aquele documento lá esteja? Uma circular interna. Uma circular qualquer. Uma informativa. É uma questão, portanto, no fundo o que estamos aqui a falar é uma questão de orgânica, nem sequer requer mais investimento para... Não. Portanto, é uma questão de orientar as coisas. Se aparece isto e isto. Que diga, tenho isto. E eu, enquanto arquiteto, só vou entregar o meu projeto quando efetivamente tenho aquilo tudo, porque isto acontece, é real. Nós entregamos um projeto, aquilo vai para os serviços de licenciamento e a seguir pedem um documento e param a análise do projeto em si, pedem-nos um documento, nós entregamos aquele documento, iniciam a análise, falta outro documento e nós temos que andar... Esta carga burocrática que nós temos também faz com que os serviços prestem um mau serviço de qualidade, uma qualidade péssima, que haja um aumento não só da burocracia, mas do tempo que é despendido pelos técnicos, que supostamente são poucos, e que por isso é que os projetos demoram tanto tempo a ser licenciados, quer sejam os habitacionais, quer sejam os dos loteamentos, e isto depois também se torna uma bola de neve muito grande, e a questão habitacional também pode estar muito relacionada com esta questão burocrática, não é? Se nós demoramos 3 anos a aprovar um projeto, e 20 anos a aprovar um loteamento, como é óbvio, a oferta não existe. Se a oferta não existe, temos um problema habitacional. Agora, se nós pensarmos assim, a nível um bocadinho mais nacional, se nem o próprio Estado sabe quais são as finanças sabem o que é que nós temos e o que é que nós não temos de dar maneira efetiva. Sim. E o próprio Estado não sabe quais são os prédios que têm, qual é o estado dos prédios. Desculpe, diga, a Segurança Social não me dá o abono porque eu tenho mais do que não sei quanto dinheiro na conta bancária, não sei do quê. E o Estado não sabe quantos prédios é que tem. Sim. Isto é no mínimo ridículo. Sim, não é? claro. Se nós pensarmos, esta questão da habitação eu admiro. Falta de estratégia, achas que é pertinente? Completamente. É azelismo mesmo. É nacional e local. Se nós pensarmos assim, o Centro Histórico de Odmira foi todo adquirido pela Câmara Municipal de Odmira. O que é que lá está de habitação de rendas acessíveis? Eu desconheço. Pois. Mas pusemos lá a associação X, Y, Z, tal. Ok. Pumba, farpas. Real, tens o orgulho de mim hoje. Mas isto é real. Não, mas isso é real, é verdade. É real e é público e portanto... O problema da habitação em Odmira não existe desde que nós temos migrantes. Existe há muitos anos atrás. Sim, foi com esse modo que abrimos a conversa. Nunca foi uma prioridade de qualquer executivo camarário de Odmira. A prioridade é como se eu tiro as pessoas do centro histórico... qualquer executivo, deixa-me levantar a bandeira, qualquer executivo, desde vá 2000, vá 98, 2000. Mas se nós pensarmos, por exemplo, que se o centro histórico, se as casas do centro histórico são todas ocupadas por serviços públicos, por associações que laboram das 9 às 5, de segunda à sexta, o que é que estamos a fazer aos centros históricos das vilas? Está desertificado.
Mas eu não sou engenheiro. Eu também não. Não, somos 3 cidadãos. Exato. Aqui vou mesmo dizer que as nossas as habilitações Sim, sim. não são para aqui chamadas. Mas não, eu não acho que é são no fácil centro de ver. desta São conversa. coisas que são evidentes. Sim, São evidentes, são evidentes. Queres manter um centro vivo, não vais enchê-lo de serviços que trabalham com horário limitado. Nem gentrificá-lo. Portanto, há aqui Sim, sim, também nem outra. massificá-lo, nem... Neste caso, está a ser atribuída aqui uma grande responsabilidade à Câmara Municipal, bem visto. Mas noutros centros históricos acontece o problema que é a aquisição por parte de quem quer explorar, do ponto de vista turístico, e portanto acontece o mesmo. Sim. As pessoas são corridas dali porque eu não quero estar aqui a receber renda de uma pessoa que se calhar até recebe uma pensão social, quando possa receber renda de um habitante da classe média do centro da Europa ou do norte da Europa. Ou fazer um AL. Claro, uma AL. Exato. Pronto. E então temos aqui... Mas bem visto, o ponto é Odmira. Não quero... estou a falar de modo geral, se bem que o processo de gentrificação também tem tendência a acontecer aqui em Mil Fontes por causa da pressão do turismo. Sim. Há 4 formas pelas quais os poderes políticos públicos podem pegar na habitação. Portanto, podem fazer a promoção direta, que é de facto investirem e construírem parques habitacionais e colocarem no mercado de arrendamento, portanto, evitando os preços especulativos. Isto obrigaria também o restante mercado a baixar os seus preços. Claro. Parece-me a mim uma coisa razoável, não é? Fazer uma concorrência. Parece bem, eu sei que a Ana não gosta desta. Eu sei que a Ana não gosta desta. Não, mas eu acho, porque nós, a tradição da casa em propriedade é uma coisa muito latina. Sim, sim. Se estiveres pelo norte da Europa, eu também já estive uns tempinhos. Uns tempinhos. A maior parte da vida. Lá por cima. E a maior parte das pessoas, por exemplo, Antuérpia, Bruxelas, é tudo casas alugadas. As pessoas vivem uma vida inteira em casa alugada e não há problema nenhum. Sim, claro. Portanto, claro que essa carta... Mas a sua vida não tem que dar um braço para ter essa casa alugada, não é? Exatamente, não tem que fazer um transplante de rim, dar um rim e passar a meio da vida e quando tiver a 60 a comer sempre arroz todos os dias. Exatamente, arroz e feijanete e tal. Não. Mas pronto, lá está, porque isso é essa vertente entre o privado e o público em dispor parque habitacional de arrendamento, em que há uma segurança de ambas as partes e as pessoas podem facilmente viver uma vida inteira em casa alugada, mas sem qualquer problema. Claro. Tem que haver. Eu não censuro, atenção, vou aqui fazer uma salvaguarda. Eu não censuro o proprietário de um imóvel que o queira alugar, fazê-lo pelo preço que ele entender. Pelo melhor preço que ele conseguir. Pelo melhor preço que ele conseguir. Claro. Isso é legítimo, eu aceito as regras do jogo. É a lei de mercado. Agora, e a liberdade pessoal. Tem de haver. Mas o direito à habitação, por outro lado, é uma coisa consagrada na Constituição. Exatamente. Pronto. Habitação digna. Desculpa, habitação digna. Isso é uma muito palavrinha importante, pequenina, mas é muito importante. Eu posso morar numa barraca, tenho habitação. Exatamente. Muito bem. Mas, no entanto, e isto até está consagrado na Constituição, mas eu não precisava estar a dizer isto. Isto é senso comum. Quer dizer, não se quer as pessoas a viver na rua. Como é que se faz? Como é que se constitui uma família? Como é que se faz vida? Sabemos que os sítios onde existe grande taxa de pessoas sem abrigo, sabemos, olha, os Estados Unidos, por acaso é um país bom, um país bem liberal, é um bom exemplo em pessoas a viver nas ruas. Sabemos os problemas sociais, os outros problemas sociais que vêm atrás dessas Mas agora estavas a dizer isto, estava-me a lembrar, por exemplo, não sei se quando viram as manifestações em França relativamente à alteração vi pouco. Vejo pouco, queria ver mais e eu vi muito. Mas eu acho que parece pouco. As ruas estão completamente atoladas de pessoas a dormir nos passeios em tendas. Atoladas. Sim. Todos aqueles migrantes franceses que eles receberam para ir trabalhar para a hotelaria, para as Disneys e por aí fora, neste momento não têm habitação. Pois. E é um país que de liberal também não é suspeito, não é? Mas, convenhamos, eu já tive depois a Ana inteligentemente não contradiz, desboça um sorriso assim largo, mas a verdade é que nós vivemos numa economia liberal. Não é no socialismo, como muitos dizem. Não é. E isso estou disposto a discutir. Portanto, eu estava a falar na promoção direta. O Estado pode de facto fazer promoção direta. É preciso puxar os cordões à bolsa, tem que arranjar fundos, arranja fundos para tanto plano e para tanta coisa e para dar borlas fiscais a todos e mais alguns acima de determinado estatuto. Pode fazê-lo também através de políticas fiscais, também é verdade.
medidas de apoio ao financiamento foi aquilo que fez. Pronto, deu no que deu. Isso não é nada. E políticas de regulação. Portanto, isto é aquilo que as políticas de regulação são aquelas, se calhar, as menos populares, são aquelas que estão a tentar ser introduzidas agora. Eu não... E que estão a dar alguma polémica. Não, mas Se tivesse aqui o Manel, tudo agora... o que é regulações... Quer dizer, temos um mercado livre ou não temos? Podemos ter os dois. Sim, mas é livre ou é regulado? Podemos ter os dois. É isso que eu estou a dizer em paralelo. Então não temos livre. Temos semi-regulado ou semi-livre. Então tu tens a tarifa da eletricidade regulada. Isso é outra. E a tarifa liberalizada. Tudo bem, mas entre a regulada e a liberalizada, aquela diferença que é para baixo, de certeza que a indústria não fica sem receber esse dinheiro. Pois, isso já são outros 500, não é? Estás a pagar. Sim. Estamos a pagar com impostos essa tarifa social, certo? Não, a regulada não quer dizer que seja social. Não, eu estou a falar, por exemplo, das tarifas sociais e a regulada. Não, aliás, tudo aquilo que é, então isso é um ponto importante que eu acho que tocaste aí. Tudo aquilo que é benefício concedido pelo Estado a algum setor, Sim. somos todos nós que pagamos. Exatamente. Não há, quanto a isso, não há dúvida. O jovem bonificado ou os Sim, créditos isso bonificados... pagámos todos. Os bancos receberam exatamente o mesmo, nós é que pagámos. Nós é que pagámos. Portanto, é aí que eu sou muito crítico dessa política do crédito bonificado. Claro. Porque o Estado, no fundo, foi gastar o dinheiro e depois... Mas também aí, João, aí tens um... E endividou-se. E Claro. endividaram-se. E endividaram-se as pessoas também. Mas aí, ao tu regulares, por exemplo, na habitação, um teto de renda, vamos supor, que já ouvi falar nisso aí em vários fóruns. 1/3 do rendimento da família. Exatamente. Um teto de rendas, estás a impor um teto máximo a uma renda. Claro que com as rendas fica muito fácil porque as rendas normalmente trabalhas com particulares. Os cidadãos normais que são proprietários. Sim. Mas se bateres de costas com uma empresa ou com um fundo imobiliário que tem um investimento em habitação e que tem uma perspectiva e um plano de negócio com x parcelas de... No fundo, tu podes regular... Estás a espantar essa malta. Não é estás a espantá-los que eles não fazem cá falta nesse sentido, não é? Pronto. Mas nesse setor provavelmente é o setor mais fácil para fazer isso. Mas, por exemplo, vamos supor que iam pôr uma regulação ao preço da eletricidade, uma regulação ao preço do gás. Pronto, vamos para coisas mais multinacionais que é para não ficarmos só aqui na nossa bolhinha. Porque aqui é mais fácil regular. Trabalhares a meter regulações a cidadãos particulares, vá lá, no fundo, proprietários, é muito fácil e é muito ditatorial, é muito fácil de impor. Eu não sei se será Com muita fácil com muita protesta, sim, mas no fim... Eu não sei se estás... Ana, tu estás a par destas medidas para as novas regras habitacionais, agora? Ainda não consegui. Nomeadamente aquelas que estão a dar polémica, que é o chamado aluguer coercivo. arrendamento coercivo. Sim, isso é dos devolutos. Portanto, uma casa que é considerada devoluta tem que ser a Câmara a apurar qual é o parque de devolutos que tem no município. E então propõe essas casas primeiro para a reabilitação. Se precisarem de reabilitação. E mete-as no parque de habitação. Atribui um valor de renda a receber ao proprietário e mete-as no mercado. Portanto, sobrepõe-se ao proprietário. Tu concordas com isso? Eu acho não que és era... obrigado a dar a opinião. Não, mas eu não tenho problemas nenhum. Eu acho que em certos e determinados casos até faz falta. Até faz falta, porque encontramos em muitos centros de povoações imóveis completamente degradados, que já alguns... Sobretudo os degradados. Sobretudo os degradados. Que são autênticos perigos já para a circulação das pessoas ali. E era uma forma desses imóveis serem reabilitados. Dá mau aspecto, mas não fosse. Para já dá mau aspecto. É um problema de segurança. Também podemos começar por os degradados dos municípios. Sim, olha, mas... eu conheço esse argumento. Mas, Ana, eu quando falo em degradados, eu não estou a especificar quem é o dono. E acho que normalmente, quando a gente pensar em ir ver o cabelo na cabeça do vizinho, olha primeiro para o dele, não é? E o Estado deve ser o primeiro a dar o exemplo. Mas isso era no mundo perfeito, seria assim. Cá não acontece. Eu acho que se vamos pôr tetos, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, meteres um teto ao preço do gás, ao preço da eletricidade, o que é que acontece? O Estado, o nosso país, como outro país qualquer, não tem capacidade de o fazer. Porque é um mercado globalizado. E então o que é que pode dizer? Não, a eletricidade só vai custar 13 cêntimos o kilowatt. Se no mercado houver oscilações, para aquele segmento de cidadãos em que o Estado mete, por exemplo, uma tarifa reduzida,
a diferencial vamos ter que pagá-lo todos. Claro. Lá não, sem dúvida. Mas aí, Paulo, aí acho que não há Então eu prefiro que digam, ok, famílias até um certo patamar, escalonar de de acordo escalão com de o IRS rendimento. ou de Ok. ajuda social que Ok, recebe ou ok. qualquer coisa, Uhum. passa a ter X para esta ajuda de eletricidade, X para esta ajuda do gás, X para esta ajuda de habitação. Uhum. Como isto agora do IVA zero, isto é uma treta. Eu também acho que é uma treta. Isto é uma E treta. queria também falar disso. Isto Ana, é- também achas que é uma treta? Isto é o chamado intervencionismo. Isto é medida propaganda. Mas sabes que Completamente. as pessoas que vão encaixar esse IVA zero no bolso Não são os mesmos. não acham que é uma treta. Mas Claro que não, então. Olha lá. O quê? Agora vou receber isto? Ah. Deixa-me lá aumentar o preço, que é para depois não se esquece de notar a diferença. Então, mas isso é de livre. Então, mas escuta lá, se isto realmente fosse para ser uma ajuda, não iam propriamente aos escalões de IRS, e Claro. diziam, ok, todas as compras que fizer, Claro. faz a Em sede de IRS. faturação discriminada Exato. em sede de IRS e a CIVA Por exemplo. é devolvido trimestralmente. Por exemplo. Então, exemplo. Olha, pelo menos evitávamos uma coisa, até vamos ter turistas a beneficiar disso. E se eles vêm cá passar turismo, provavelmente para eles o IVA zero não lhes fazia falta Pronto. nenhuma. Queria ainda, porque acabei por não te fazer a pergunta há pouco. Depois a conversa revelou derivou. logo para a Que isto habitação. no teu programa não está delineado. Não. Mas era porque tu agora falaste em turismo e eu fiz a primeira pergunta à Ana, voltando ao tema da imigração muito rapidamente, sobre a percepção dela no meio em que ela Sim. trabalha. E a ti queria-te perguntar, como sei que vives no centro da vila, Agora já não estou no centro da vila, mas... já não estás ali no... Não, agora estou aqui, já sou mais teu vizinho. Já és mais meu vizinho aqui. Já. Pronto. Mas não sei se andaste hoje então pela vila. Se calhar a pergunta, Ontem a andei pergunta um bocado. pode perder o efeito. Não, Que era a mas- percepção que tu tinhas, porque um dos argumentos que eu vi badalado em praça pública e redes sociais e cafés, ainda no outro dia alguém no café dizia, pá, está, não só se vê estrangeiros, não se vê portugueses, etc. O que é que tu achaste do fluxo turístico este fim de semana? Se achaste alguma diferença para um fim de semana soalheiro? Sendo que foi um fim de semana normal, não é? Sim, mas tem Mas- bastante movimento. Bastante movimento. Fui a Vila Nova. Sim. Vieste cá, estiveste Sim. cá. O que é que achaste? Ahm, Achas que os turistas já se começaram a inibir de vir para cá por causa dos imigrantes? não, Vamos ser sérios, não tenho qualquer rasteira nesta pergunta. Não. Isto é uma percepção. Eu vou, não é? eu vou... posso dizer já que fui a um Fala. estabelecimento comercial comprar coisas boas e gordas para comer Sim. e estavam atrás do balcão 5 pessoas Atrás, como? A servir? a servir. A servir. Uma senhora ou indiana ou nepalesa, não consigo distinguir, uma senhora africana, uma senhora que me parecia da Europa do Norte e uma portuguesa e uma senhora que me parecia da América do Sul. Já sei onde é que foste. Já sei lá. E eu olhei para aquilo e pensei, olha que coisa fenomenal. E entretanto estavam uns turistas portugueses. E tinhas ao meu vista, lado. e tinhas vista para o forte. Por acaso não tinha. Não Foi tinhas. mesmo no início Mas, da vila. ok. Estavam dois Mas podia dois- trabalhar para o então CIF. já sei. Podia trabalhar para o CEF. Sim. dois turistas espanhóis com duas crianças estavam eufóricas com o facto de ver aqueles bolinhos regionais do Algarve e as bolachas em forma de coelhos da Páscoa Ok. e dirigiram-se efetivamente à pessoa que falava espanhol para os atender. Portanto, achei fenomenal. Pronto. Achei fenomenal. Então, À mas é porta isso. Não, mas, estavam e atenção, eu não quero com isto provar nada, porque estamos no domínio das percepções, Sim, sim, sim. mas Sim. epá, e as percepções, eu às vezes posso passo a minha vida a ver, sei lá, notícias do Correio da Manhã e depois tenho medo de sair à rua, não é? Ou posso andar na rua e retirar aquilo que é a minha percepção. Claro. Isto epá, eu sou muito crítico daquele canal de comunicação. Já não é de agora. Aliás, isto já era uma coisa que era do domínio público, era senso comum, que o Correio da Manhã era o Correio das Desgraças, não é? O Correio da... Lá está o que eu dizia há bocado. Uma Sim. desgraça santíssima. Uma coisa boa, não é? Pois, não traz nada de positivo. Urgente, quando sai um urgente, é uma desgraça. Sim. É um acidente, normalmente, ou alguém que morreu. Agora, estarei curioso para ver os números, sem tirar conclusão nenhuma desta conversa que acabámos de ter aqui, estarei curioso para ver os números. Da ocupação, se chegarem a ser verdade. Portanto, no final da época. Final Ou pelo menos no final do ano. É assim, Será a gente curioso. se for a ver o produto que Mil Fontes vendia, ou que vende, que Mil Fontes vende, a nível turístico eu não tenho grandes bases já,
para já não tenho um negócio de hotelaria, nem Pois, nada claro, do nem género. eu. Estamos a falar de percepções, exatamente. Nem eu. E também não alugo imóveis, Mas- portanto Exato. também não... Mas, Só de desculpa percepções, interromper-vos. Sim. Vocês, não sei se viram, mas no Facebook houve um senhor que está ligado ao ramo da hotelaria que fez uma comparação entre as taxas de ocupação dos imóveis todos e das unidades hoteleiras todas que gere, em comparação com o ano anterior e há 2 anos atrás. Pois foi. Isso foi, Eu ouvi isso foi no falar. âmbito de uma discussão, de uma polémica Sim. qualquer. Foi no Sim, mas âmbito de com uma a pandemia discussão também qualquer. não... Mas eu acho que isto era efetivamente importante fazer-se. Não sei se Mas sempre agora, irá aquela mas é situação como... de antes de Vila Nova de Mil Fontes, mas se houver, que era importante perceber efetivamente se houve aqui uma diminuição, um acréscimo, ou se ficou igual, Mas ou o- se efetivamente as pessoas têm vindo a deixar de visitar o nosso território. Eu acho que o produto que se vende aqui, porque o turismo é um serviço, é um produto, Sim, sim. um serviço que se está a vender. A minha percepção que o que se vende aqui, ou seja, aquilo que as pessoas querem daqui, querem vir cá ver é ou era uma povoação pescatória, aqui há a beira-mar plantada, com umas casinhas muito típicas, com umas praias espetaculares, em que uma gastronomia muito rica, é? E muito sossegada à terra em si. Pronto. O sossego já sabemos que é relativo, ok? Porque se vem a muita gente, o sossego é um sossego com muita gente, não é igual a um sossego com pouca gente. Saudosos, longe vão os saudosos anos 80. Dos invernos intermináveis, não era? E dos verões em que a gente não pisava uma duna porque estava cheio de tendas. Exatamente. Pois, Do pois. campismo Mas selvagem. pronto, eu acho que esse produto já não parece que seja possível alcançá-lo. Porque já não conseguimos mostrar isso. Pelo menos na dimensão que se mostrava há, sei lá, há 15 anos atrás. Mas que não seja por os nossos pescadores irem meter o peixe em sinos. Sim, porque aqui não há lota. Porque aqui não há lota. Pois, Logo para começar. Mas é só pronto, lula. Pronto. Então, é só polvo, só polvo. Polvo, Aqui só polvo, só isso, polvo e nem polvo. o vês. Isso, Portanto, não o vês, quer. se calhar podíamos pegar aí, não é? Não, porque está a ser uma desbaratização do que era o modo de vida da população aqui de Mil Fontes e aquilo que se mostrava para fora, aquilo que se dava a mostrar Sim, como modo de vida da terra, de repente já não é. sim. E eu não sei até que ponto é Essa que isso apoia-se. descaracterização, Paulo, deixa-me Sim. interromper para acrescentar aqui uma Sim. pergunta. Essa descaracterização que tu identificas, desde quando é que a identificas? É assim, eu sou um bocado. Não Tu consigo tiveste uns precisar, anos ausente. porque eu tive 20 e tal anos fora daqui, voltei em 2016 e também foi um bocado assim. E foste embora em que ano? Foi em recordas? 94, 95. Pronto. E em 94, 95, comparando, por exemplo, com o final dos anos 80, 90... Nessa altura já se notava a evolução do turismo. Uhum. Já começava a aparecer. Nessa altura, pronto, não tínhamos. Acho que demorámos uns bons anos a ter um turismo de excelência. Uhum. As taxas de ocupação podem ser enganosas. Uma coisa é a taxa de ocupação e depois é o gasto per capita. Porque não interessa ter 100 mil turistas numa terra a gastar €1 por dia. Uhum. É preferível ter 1000 só, mas que gastem 100 euros. Porque não estás massificado, não estás cheio até à... Mas o turismo de praia é um turismo de massas. É um turismo de massa, mas nós, e tu sabes perfeitamente, e a Ana também sabe, que em Mil Fontes já temos uma série de casas de casas, tanto de unidades hoteleiras como de restauração, em que temos um nível já de qualidade de serviços que damos resposta a um turismo que já não é nem o alto de 5 estrelas, porque não temos nenhuma unidade, aqui não aparece nada de Eu 5 acho que Mil estrelas. Fontes peca, por exemplo, por não valorizar a cultura. Sim. Que é uma coisa que podia garantir turismo ao longo de todo o ano. Por exemplo, Gente, o agora- tal turismo que tu Olha, falas. Sim. Não só, Pessoas não que só gastam do mais. mundo, Sim. não é? Se Sim, nós sim. pensarmos, por exemplo, que agora não, mas há um dia que não é bom para ir para a praia, ou porque está um capacete horroroso, ou porque choveu, ou porque qualquer coisa. Pessoas que vêm para o nosso destino Ou turístico. que está o quê? Um capacete? O que é que Um disseste? capacete. Um capacete. Eu não- epá, Um capacete eu é juro que quando não- assim, aquele nevoeiro que tapa tudo. capacete, nunca te... Um ok. capacete. Pronto, tá bem. Pronto. Segurança minha, pronto. Estás sempre a aprender. Sempre, porra. As pessoas não têm o que fazer Não, na nossa Pois, região. pois. não há. Nós nem sequer temos um cine-teatro aberto. Não, agora nem um cinema temos aqui. Nem um forte,
É um forte. Deu forte. Nem sequer, vocês estavam a falar aí da questão da pesca. Pá, é inacreditável que nós não tenhamos um museu, um polo cultural relacionado com a pesca nesta zona. Pois. Mil Fontes tem mais de 500 anos de história. Mais, Como é que é é mais. possível? É mais. Não é? 500 e tal. já. 1486, 85. Então, como é que é possível isto não ser valorizado? Não é? Lá está. Isto a mim choca-me um bocado. Mas tu sabes perfeitamente que a menos ou há um mecenas um bocado doido que se joga para a frente e faz uma coisa dessas, ou teríamos que esperar que fosse Epá, mas a gente vamos aqui à nossa vizinha Espanha. isso é todas as esquinas há qualquer coisa. Pronto. Eles também têm uma história muito rica e têm muito património Mas sabem edificado. vender. Epá, e Sabem-se aquilo vender, está sabem em vender. condições para se visitar e para se ir lá. E eu noto sempre isto, quer dizer, agora aqui um bocadinho mais a norte, os nossos vizinhos do Concelho de Sines estão finalmente, porque aquilo também tem sido... Fora da ilha. É um bocado escandaloso, não é só o da ilha, é também o de terra, o que está no continente, são os dois, não é? O continente sim, abriram este fim de semana. Abriram e portanto, há planos, tudo indica que aquilo possa... Aquilo, aliás, o processo já começou há mais anos. Já dedicámos aqui um podcast de história ao Forte e, portanto, sei dessas coisas. Estou mais ou menos por dentro, digamos que tenho fonte segura. Vá. Sim. E, portanto, isto já começou há mais anos. O primeiro passo foi a reabilitação. Eu acho que foi a Ana que tirou o som. É capaz. Foi. Eu não estava a tentar ouvir a Ana. Sim, eu acho que foi a Ana que cortou o microfone dela. E então começou, tu lembras-te, quando o Forte não era o estar fechado, estava aberto, mas estava ao abandono, completamente degradado, e finalmente fizeram obras de reabilitação, e depois foi o primeiro passo. Entretanto, pouca coisa aconteceu, quase nada. Filmaram, acho que lá, fizeram lá umas filmagens, não sei se foi de uma série, se foi de um filme, o que é que foi. Tiveram praticamente 10 anos ou 15 anos sem fazer lá nada. Exatamente. E agora, portanto, e com a obra que foi publicada sobre o Forte e tudo, e agora finalmente decidiram... é isso. Decidiram começar a valorizá-lo. As coisas que nós temos aqui, que não são tantas, mas as poucas que temos, podiam-se fazer. E isso garante turismo de qualidade. Eu tenho alguma dificuldade em dizer turismo de qualidade e depois discriminar os outros. Que os outros não são de qualidade. Não são de qualidade. Há uns não prestam, outros prestam. É aquele turismo que não vem só pelas praias, não é o turismo de massas. Pronto. Mas não é aquele turismo que não vem só em julho e agosto. Exatamente. Ok? Exatamente. É o turismo que vem a qualquer época do ano fazer um fim de semana porque há mais coisas sem ser e há praia. aqui coisas para ver, e história para conhecer, etc. Pronto. Mas se nós pensarmos, por exemplo, que o próprio Conselho não convida a que as pessoas o conheçam, até os habitantes do nosso Conselho. Se eu for perguntar, por exemplo, a um miúdo de Vila Nova se ele sabe o que é uma costa de Santa Clara, ele não sabe. Ou se eu lhe perguntar assim, já foste ao Ponte Romana em Santa Clara? Ele não foi. Okay. Pois? Não é? Okay. Não há divulgação, não há nada. Não há... Estás a falar da ponte que é conhecida vulgarmente por Ponte Dona Maria? Yes. Não é romana. Pronto, desculpa. Pá, não vês os podcasts, estás a falhar os episódios dos podcasts de história. O teu pai perguntou. Tudo bem, Pronto, tudo mas bem. é um exemplo, entendes? Há miúdos que nunca visitaram todas as freguesias do nosso concelho. E isto é impossível tu conheceres a realidade odmirense se não fores visitar cada um dos pontos que nós aqui temos. Isto é triste. Olha, agora nas jornadas pedagógicas, nas jornadas da juventude, os miúdos portaram-se lindamente. Estavam lá praticamente todas as escolas do concelho e os problemas que eles apontaram e as recomendações que fizeram efetivamente estão relacionadas com o nosso território. Tivemos a escola profissional apresentou o roteiro das bicas, os miúdos de colos falaram de uma coisa que são as férias escolares e o facto de não terem transportes para virem à praia, para conhecerem outras freguesias do concelho. Os miúdos de Vila Nova referiram o facto de não terem um espaço e de não haver uma ciclovia que ligasse Vila Nova aos Alagoachos. Os miúdos de Odmira falaram de integração e da forma como é que podemos integrar os miúdos e o que é que podíamos fazer. E Saboia falou das condições da escola e dos transportes durante o período de verão. Portanto, estes miúdos, e tínhamos lá miúdos, por exemplo, estava lá um miúdo de Saboia, que foi o porta-voz de Saboia, que era do 7º ano, e que foi excelente, foi espetacular.
eu depois ponho-me a pensar assim: qual é o momento da vida destes miúdos em que nós os perdemos? Entendes isto? Parece ser uma questão de tempo, não é? Qual é, se nesta altura em que eles têm 13, 14, 15, 16, 17 anos, conseguem ter intervenções, e não é fácil fazer uma intervenção para pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, e parecendo que não, é Presidente da Assembleia Municipal, é o Presidente da Câmara, são os deputados municipais, e eles apresentam estas recomendações desta forma. Em que altura é que nós perdemos esta juventude? Não é? E o que é que podemos fazer para que efetivamente aquilo que eles têm para dizer ser ouvido e para percebermos que nos falta qualquer coisa? Mas olha, Ana, isso já é uma velha questão, a participação da juventude na política. Eu sempre ouvi com um discurso de palavras muito calorosas em que os jovens na política, e tragam os jovens para a política, e depois fazem-se fóruns onde os jovens brincam aos deputados e não sei o quê, mas isso traduz-se em resultado prático zero. Sim, mas porquê? E efetivamente, onde eu vejo uma atuação efetiva dos jovens na política, infelizmente, são os jovens das Jotas, que enveredam por a sua carreira partidária e depois garantem o seu lugar e o seu futuro Meu dessa partido forma. não tem Jotas. Ainda! Mas isso, Eu ainda posso dizer. eu como não tenho afiliação, tenho outra opinião. Porquê a participação dos jovens na política? Não pode ser só na governação. A governação, desculpa, perdi-me, não compreendi Porque é a tua assim, pergunta. a participação dos jovens na política. E depois criamos aqueles monstros que com 65 anos apresentam como profissão uma vida inteira político. Não, nós não ok. queremos isso. Não, mas a questão é essa, a questão é Certo? mesmo essa. Portanto, eu gosto que os jovens participem no ato da governação, seja municipal, seja da freguesia, seja do país, no ato da governação. Claro. Não é necessário ser propriamente um político. Não. Nós aí no percurso democrático da Mas nação... o ato da governação é política. Quero só desmistificar o conceito da palavra político, porque fazer política Sim. é quando tu estás à frente de uma Câmara e dizes, olha, a minha política foi privilegiar a habitação, Sim. construir ruas ali, ajudar a fazer. Sim. Pronto, essa é a tua política. Então a Exatamente. política, no sentido de organizar e de ter Sim, uma sim. estratégia, é isso. Política no sentido negativo, naquele que são os políticos, aqueles tipos do patuá Não, que a malta, são falsos. aquela malta do currículo Sim, profissão político. Pronto, de profissão político, pronto. Pronto. Não, mas não é isso que nós queremos para o admin. Isso é o conceito negativo do que deveria ser governantes. Que no fundo, de uma maneira ou de outra, só deveria haver governantes e aspirantes a... Eu vou deixar o tema continuar neste sentido, porque isto acho que é interessante e isto interessa o pessoal quando fala da política. Eu falei das Jotas e fui automaticamente injusto porque generalizei. Exato. Mas é a tua percepção, mas é a tua percepção. Sim, mas é a minha Ainda estamos percepção, aí. porque normalmente as Jotas que fazem isto são as Jotas de quê? São as Jotas de poder, não é? Sim. São JS, JST. Pronto. Estava-te a custar dizer os nomes. Eu, como não tenho afiliação política, posso dizê-las. Eu fui da JCP. Sim. Fui de uma Jota. Pois. É por isso que hoje tenho um cargo confortável, privilegiado, Claro, que e me a tua garante uma profissão é renda, político. não é? E a minha profissão é político. Claro. Tirando quando faço turnos no Porto de Sines. Pronto, Mas também és aí- político lá. turnos da noite ali, aí é diferente. Pronto, isto, brincadeiras à parte, a verdade, essa participação é importante, mas a forma como está feita é perniciosa Não dá. e provoca aqui um fenómeno que é tira as boas pessoas da política, tira os bons técnicos, as pessoas competentes, Sim. as pessoas que têm o conhecimento, que gostam, que se regem pelo Cansam. pensamento científico. Cansam-nos. Tiram-nos e Cansam-nos. fica quem? Ficam Os os o- yes mans. Yeah. Ficam yes aquelas pessoas que os bem É, comportadinhos, Sim. que fazem, depois que têm que ser bem falantes e bem apresentados. Ficam aqueles que cuidam, Tem que ser bem... ficam aqueles que alimentam o sistema Pá, e lhe dão e continuidade. dão continuidade. Sem olhar para o lado. É verdade. Porque ele tem parâmetros muito restritos que não se pode ultrapassar. É verdade. O sistema alimenta-se ele próprio. Certo? Certo. E Sem como dúvida. organismo vivo, que Essa é a sua forma. tem o seu sentido de autopreservação. Então vai-se sempre procurando forma de não ser extinto. Claro. Mas Tu podes faz-me ir com- impressão, É. impressão às vezes ver participações. Eu acho como positivo. Não é que se deixe de fazer. Por exemplo, assembleias municipais jovens, parlamentos jovens, etc. Mas às vezes dá uma sensação que depois aquilo é uma espécie de
de teatrinho, É. onde aqueles jovens que lá estão, em vez de trazerem a juventude para lá, trazerem a modernidade, trazerem a inovação, não. Trazem a imitação Em ponto pequeno. em ponto pequeno. Exatamente. Bah, eu sei que posso estar a ser muito negativo nesta crítica, mas isto é... Não, mas depois é isso. É os mais que não yes seja men. por inconsequência que depois estas coisas têm, mais que não Sim. seja por isso. Não é? Ana, Diz-me. estás Concordas, discordas? Ou... não. Não, Assim, assim. Pumba. Corta à direita. eu acho que é o que se faz a seguir a eles apresentarem este tipo de programa é que nos está a falhar. A seguir João. a seguir A como? seguir, os miúdos sim. vão lá e apresentam determinadas ideias e projetos. E o que é que fazemos com aquilo que eles foram lá dizer? Sem dúvida. Era isto que eu Não, mas estava a dizer. isso é o processo de afastamento. Sim, Isso é, exato, era isso que eu estava... isso é o miúdo. Até eu ando aqui com estas, mas isto não dá em nada. Olha, fulano tal é que depois já foi escolhido, começou a fazer, fez 18 anos e já faz parte da lista do não sei o quê. Exatamente. Exatamente. Não, mas é isso. Não, mas eu estou de acordo com isso. É, porque isso era depois... Isso é efetivamente triste. É Mas triste. isso era simplificar o processo e eles não se pode simplificar o processo. Não se O pode. processo legislativo e da Não, forma de fazer as coisas não pode ser simplificado. Eu acho Que era um jovem dar uma ideia e aquilo subir logo a palco e ser feito. Até parecia mal. E eu estou a ser um bocadinho mauzinho, não é? Que é como, Mas quem é verdade. como quem diz, pá, pronto, tu até cantas bem, mas... Cantas bem, mas a tua música não me interessa Não ouvir me agora. interessa ouvir Vou agora, deixar lá pá. agora aí, deixa aí a cassete que eu ouço isso mais tarde. Não é? Pois é, este tipo... Não, mas é essa a verdade. Sim, E depois até pessoas com grande valor, que têm Exatamente. com certeza Sim, sim. muita gente muito bem formada, com uma cabecinha muito certinha, muito Pois é. para fazer as coisas como deve de ser, como a gente se calhar nem sequer está habituado, têm passado por essas malhas partidárias e caem lá para baixo, vão governar a vidinha deles, espero que tenham muito sucesso, depois aparecem eventualmente passado uns anos nos titulares até pode ser do CM, já que já falamos neles tanta vez, Sim. não é? Tipo pessoas assim, tipo Rui Nabeiro. Pois, Não é? claro, sim. Tipo sim. Rui Nabeiros, que aparecem, passaram Eu- pelas malhas da política, ainda foi presidente da Câmara lá da terra dele, e acho que foi assim, tipo só, ok, já está, já piquei este bilhete, Pronto. não deve ter gostado muito, não continuou. Pois. Não sim, é? sim, não. É verdade. Esse acho que é um exemplo recente que está agora, porque toda a gente deve ter a história mais que repassada de todos os jornais, que foram todos Sim, isso foi bem. Dia Isso a foi bem, desafio. aquilo foi espremido. foi bem. espremido até à última gota de informação. Um exemplo de uma pessoa que passou até pela política e foi uma pessoa que vingou sem precisar de política e, pelo menos, todas as entrevistas que o homem deu, eu ouvi algumas na íntegra, com a cabeça muito bem arrumadinha para ser um excelente governante. Onde é que ele passou e em que malha é que ele caiu para não ter entrado aí? Provavelmente não gostou daquilo que viu. Provavelmente não gostou. E como ele há de haver E- muitos. e- E a culpa é de quem? E o problema é que mesmo aqueles que gostam, se forem sérios, se forem Não vingam. poucos ficam. Não digo que não é 100%, se vão claro, todos embora, Não, mas... mas há ali uma grande triagem. É, porque pessoas que estão habituadas a ser racionais e a lidarem com o conhecimento de forma racional e objetiva acabam por se cansar. Isso tem que ser frustrante. sim. Os Eu processos- conheço alguns casos Os de pessoas que processos, acabaram por se afastar. os Sim. processos das coisas estão de tal forma apertados e burocratizados e... Para não falar dos interesses instalados. e das pronto, eu não queria capelinhas, chegar aí, mas pronto, já que tocas no pronto, sistema, mas depois é. as pré-vendas e tudo, pá, antes de levantares um tijolo, Vamos fazer aqui um exercício imaginativo que é... faz de conta. Faz-te conta que algumas das pessoas que nós possamos conhecer na nossa vida, que sempre viveram assalariados da política, ou seja, que foram logo eleitos muito cedo e que, pronto, e que depois nunca fizeram mais nada sem ser o trabalho político, agora tivessem que de repente saltar para o mercado de trabalho e, atenção, sem... Pré-vendas. com um mercado de trabalho onde não fossem conhecidos, não é? Exato. Porque não é para a empresa que eu tive a favorecer. Estás a pensar em alguém especial sem Não ser... estou a pensar, até porque conheço várias pessoas que sempre fizeram essa vida. Sim. Não quer dizer umas com mais competência, outras com manifestamente pouca, mas às vezes penso, porque sei aquilo que tenho penado no mercado de trabalho, Claro. Claro. estas pessoas estarem sujeitas a isso, mas que não seja, não digo que fosse por um período de meses, vá, pelo menos para perceber o que é que faz falta cá
às Sinceramente, bases. não creio que serviria É. de muito. Pronto, lá está, ou terem falta de habitação também. Sim, mas sinceramente acho que não Achas fazia que diferença nenhuma. essa experiência não os enriquecia? Não, Achas que se davam bem nesse mercado de trabalho? não. Mas lá está, sendo uma experiência temporal, acho que nem sequer entravam. Nem sequer se faziam o mínimo esforço para chegar lá. E tu, mais vezes, cada vez que acaba um governo, ou quando está próximo de acabar uns mandatos de um governo para ir a eleições, o baile de cadeiras que há entre ou seja, os grandes ministérios e as grandes empresas Pois, públicas e mais aquelas grandes empresas que não são públicas, mas que estão ali sabes que eu nem estava a pensar no Governo Central, nem ia Não, mas é que eu estava Nem ia logo, tão né? longe. Não, e também, sim, Mas não é pronto, preciso ir tão longe. não é preciso ir tão longe. Não, né? mas pronto, eu passo para os macro, que é para não ir diretamente aos nomes, estás a perceber? Assim falo no geral. Ana, algum comentário sobre isto ou não? Eu acho que o mercado de trabalho é das coisas fundamentais que nós temos na nossa vida e que faz com que Para a nossa tenhamos componente uma formativa, não é? Sim, sem dúvida. E acho que não pode haver bons políticos que não tenham passado pelo mercado de trabalho, efetivamente. Não há, o que tu sofres e o que tu penas é que faz com que tu penses determinadas coisas, não é, João? E compreendas determinadas realidades. E compreendas determinadas realidades, precisamente. Agora, a experiência do mercado de trabalho é importante pré-política e é importante pós-política. Que se seria fácil, não seria nunca, porque os vícios enraizados que trazem do seu trabalho do dia a dia ao longo dos anos tentam sempre passá-los para o sítio onde estão a trabalhar. Claro, claro. Isto pronto, é assim que está habituado, é assim que é, independentemente de eu estar a trabalhar numa autarquia, numa empresa municipal ou num organismo dito regional. Uma associação. Uma associação. Associação. A experiência do mercado de trabalho eu tenho muito orgulho em dizer que, e como tu sabes, eu só sou deputada municipal desde 2021. É verdade, eu lembro-me de te chamar bem a atenção para esse facto. É isso mesmo, ficaste muito chateado comigo. Só agora é que vieste para a política, o que é que te trouxe para aqui? Porque só agora, exatamente. Olha, e sabes porquê? Vou-te explicar porquê. Porque Odmir ensinou-me que às vezes é preferível sermos invisíveis. É preferível sermos invisíveis do que sermos muito visíveis. É verdade. Depende daquilo que... Depois, sim, depende da tua vida, claro, sim. Mas sim, concordo com essa visão. E quer tu queiras, quer não. Eu, por exemplo, eu não levo para o meu local de trabalho o facto de ser deputada municipal. E agora nas jornadas, quando nos deram a palavra, eu por acaso olhei para a cara das minhas alunas que estavam de boca aberta a olhar para mim e a pensar assim, aquilo é a nossa professora. Percebes? Com esta sensação. Sim. Mas acho que o mercado de trabalho é fundamental para as pessoas que nós somos e para o papel que queremos desempenhar na política local, neste caso. E na nacional e na regional também. Então, e não deviam, aqui a propósito da continuação desta reflexão, as pessoas quando escolhem no ato do voto não devem ter em conta isso? Quer dizer, temos aqui uma lista. Vamos lá ver o currículo destas pessoas, não é? Eu acho que devia ser de obrigado cumprimento publicar o que seria o currículo vitae de cada candidato, mas não fosse só por uma questão de sanidade mental e uma livre escolha da pessoa, ver qual é a capacidade. É a mesma coisa que eu costumo dizer. Entre a política e a governação é agarrar uma pessoa formada em saúde e metê-la no vereador do urbanismo. Pois, Por exemplo, não é? Por exemplo. Sim, pegas num Ou cirurgião... uma pessoa em saúde no valor da educação. Sim. Pronto, ainda podia ali qualquer coisa. Mas um cirurgião é urbanismo, por exemplo, não é? Pois. Então, eu acho que para cada ramo corresponde a sua pessoa, não é? E essa pessoa, acho que não teria qualquer... Pronto, isto agora não sei com a lei de proteção de dados, provavelmente até era tudo inconstitucional, não é? Não sei, olha... Mas o currículo pessoal com a experiência profissional de cada candidato ser publicado, acho que não é nada. Não há para aí um inquérito que tens que preencher antes de ir para o Parlamento? Não há para aí um... mas isso é aquela... Deve ser por causa dos conflitos por causa dos conflitos de interesses. Sim, é por causa das incompatibilidades. Isso é uma declaração de incompatibilidades, isso é tipo de informação. Também. Sim, isso também, não é? Não, isso é a parte que já está vigente. Agora, diga, a nível de eleições, para fazeres uma avaliação mais
ponderada sobre o candidato para aquele cargo, ou numa lista, quem é este fulano? Ok, este fulano fez isto, fez isto, fez isto, fez isto, ok, parece-me Muito bem. bem. E is assim, mas pronto, isso é só, por enquanto é só percepções. Ora bem, então, percepções, mas hoje tivemos muito do domínio das percepções, o objetivo era esse. Já vamos com 1h30 minutos, mais ou menos, de emissão. Creio que nos estamos a aproximar do fim, se os meus convidados concordarem, Com certeza. até porque eles têm vida e têm mais que fazer do que estar aqui. Não é? E pronto, as pessoas às tantas também têm o seu limite de ouvir Exatamente. o Admira Livre Podcast. Resta-me dizer, antes de vos agradecer a vossa presença, resta-me dizer que o Admira Livre Podcast tem todos os seus vídeos disponíveis no Facebook e no YouTube. Podem ir lá e clicar em qualquer coisa. Ou não. Na verdade não é assim tão importante. Porque nada disto é monetizado, não vem qualquer receita daqui. Mas a interação é sempre uma forma simpática de mostrarem que estão vivos e que estão desse lado e que alguma coisa extraíram daqui. E podem ser, obviamente, feedbacks negativos. Desde que o devido, né? Tem que haver ali um filtrozinho de linguagem. Aí há dias havia um ouvinte que comentou, foi na emissão anterior, que me criticava, mas ele é um assíduo, ele costuma ver o podcast. Eu estou o entrevistador, pá, comenta tudo, pá. Eu achei piada, estou assim crítico e tal. Eu disse, pronto, eu agradeço, porque estamos a falar de uma pessoa que é geralmente crítica nos seus comentários e é um bocado mordaz, mas é um assíduo. Claro. Portanto, isso tem o seu valor. Uma coisa estamos a fazer bem. Sim, é bom. Apareçam mais que não seja para criticar, não é? Exatamente. E portanto, o Admira Livre Podcast, como já disse, está no YouTube, está no Facebook, estamos noutras redes sociais, mas é mais para divulgações e pequenos anúncios e coisas assim. O Tanque de Ideias, ou se preferirem em inglês, o Think Tank. Isso agora está muito na moda. Está muito na moda, mas, mas aqui é o tanque de ideias. Pronto, então não é tão fino. Tanque de ideias. É um programa, é uma tertúlia, é um programa que se quer muito aberto, com a participação de qualquer cidadão que queira dar uma opinião, eu digo, mais ou menos informada. O rigor aqui não é aquilo que... Não é uma imposição, digamos. Nós muitas vezes podemos cometer aqui erros em afirmações, mas isto cabe também a quem nos vê ter o sentido e o espírito crítico de dizer, olha, ele está a dizer eu não concordo com isto, eu acho que ele aqui colocarem um filtro, isso é positivo, isto é mais um programa de entretenimento, mas também tem o objetivo também de pôr as pessoas a pensar e no fundo de discutir aquilo que às vezes se discute noutros meios. Tendo dito isto, relembro que existe o contributo do Admira Livre Podcast para a cultura local, que se chama a série Lugares de História. Para além dos 20 episódios de história que temos em podcast, em direto, estamos a fazer essa minissérie documental, Lugares de História, que pretende dar o seu contributo de valorização do território, dando a conhecer de forma bastante simples e sintetizada aquilo que é a história da nossa região, não necessariamente só do Concelho de Odmira, litoral alentejano e talvez um pouco mais do interior. Chama a atenção, estão disponíveis também esses 2 episódios no YouTube. Creio que até estão destacados, portanto é fácil aceder. E bota seu like. E boa noite a todos. Quero-vos agradecer então a vossa presença. Paulo, lanço-te aqui o desafio que se quiseres ser um convidado recorrente desta rúbrica, vou tentar ser mais recorrente. Podes ser. Será interessante ter-te aqui e ter o Manel e ir cruzando assim as pessoas e para enriquecer a discussão. E é isso. Uma boa noite àqueles que assistiram, àqueles que deixaram comentários. Lamento porque não estive atento aos comentários, porque estive aqui atento à interação. Eu tenho estado aqui a seguir mais ou menos. Temos aqui e pronto, e é isso. Obrigado aos que vêm, obrigado àqueles que ainda irão ver no futuro, ouvir. Vou colocar isto também no Spotify. E é isso. Vemo-nos por aí. Continuem a batalhar e, como diz o outro, sejam felizes. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Bem, deixa-me só...